iniciando aí a palestra de hoje com escrita de textos acadêmicos. Tô deixando aqui meu WhatsApp, tá, gente? Anotem aí, porque se vocês quiserem depois os slides dessa palestra, eu envio para vocês no WhatsApp, tá? Ou por e-mail, mas basta vocês comunicarem aí que querem o material que a gente envia para vocês. Ou então que a gente dê algum suporte, alguma ajuda no que você esteja precisando aí na sua vida acadêmica, tá? E agora nós vamos falar sobre o levantamento bibliográfico sistemático. Quem aí já fez esse levantamento? Conta aí pra mim se algum professor orientador alguma vez já pediu um levantamento bibliográfico sistemático para vocês. Um levantamento bibliográfico, como a gente fazia antes, né? Na minha época, eu sou da área de humanas, letras, né? A gente era bem à vontade para escolher as obras, as teorias, que a gente, né, correlacionava uma com a outra e montava ali a pesquisa. Hoje em dia, a grande maioria dos orientadores de diversas áreas do conhecimento estão solicitando cada vez mais, assim, em um número 90% ou mais, o levantamento bibliográfico sistemático. O sistemático, ele se diferencia da seguinte maneira. Você pode entrar aqui, ó, a gente tem os links aqui para vocês verem, ó. Periódicos da CAPES, tem a Cielo, tem essa Lílicas aqui, que é mais a área da saúde, tá? Então temos aí os grandes periódicos que concentram as publicações, as pesquisas que estão acontecendo no país, tá? E aí vocês vão eleger uma fonte, uma dessas aqui ou mais de uma, tá? Mas geralmente eleja uma fonte. Por exemplo, a mais comum, periódico da CAPES. Então vocês vão eleger que essa periódico da CAPES vai entrar dentro do periódico. E aí vocês vão coletar palavra-chave da pesquisa. Então, se a minha pesquisa é sobre ensino na pandemia, o Sidney tá ao vivo aí também. Ô Sidney, vou dar um exemplo seu aqui, tá? Pandemia, educação nessa época aí, o que está sendo discutido sobre, né, os principais conceitos, as principais temáticas, as principais inquietações aí do ramo da educação com a pandemia. Então, a gente vai escolher educação, Covid e pandemia. 3 palavras-chave aí para essa pesquisa. Link de acesso, você vai colocar o link de acesso do material. Tipo do material, artigo, dissertação, tese, resenha, resumo. Eu sugiro que você exclua resenhas e resumos, tá? No caso dessa temática, ainda não tem dissertação e tese publicada, porque é muito recente. Para produzir uma dissertação demora 2 anos, para produzir uma tese 4 anos, no mínimo. Então, geralmente, né, que o pesquisador gasta. Então, ainda não temos, quando a gente gera lá o resultado no periódico da CAPES, ainda não temos dissertações e teses sobre, né? A gente consegue só os artigos. Mas é um quantitativo de artigo bem expressivo. Por quê? Porque é uma temática em voga, né? Então, as pesquisas aí, os projetos de pesquisa dessa temática estão sendo aprovados, muitos pesquisadores estão pesquisando. Então, daqui a pouco já vai ter dissertações e teses, tá? Não ter material sobre não significa que o tema não seja relevante, tá? Às vezes é pelo contrário, o tema é bastante relevante, porém ainda não teve um tempo hábil na história, né, social, na sociedade, para que as pesquisas ocorram. Aí temos aí, então eu sugiro que vocês usem dissertações e teses, né, nesse levantamento bibliográfico, ou coloque aí o TCC, amigo, tira esse negócio aí que tá me atrapalhando. Aí o que acontece, gente? Desculpa que apareceu uma tela aqui, abriu uma tela aqui na minha frente. Temos aqui tipo de material. Então, exclua dissertações e teses, tá? Exclua dissertações e teses, exclua resenha e resumo, e eleja dissertações e teses, tá? Ou artigos. Se ainda não tiver dissertação e tese expressivamente sendo publicadas no seu tema, escolha artigos. Seguimos então. Fonte, periódico da CAPES, no caso que eu estou dando de exemplo aqui. Os últimos 5 anos. Gente, nunca pode ser mais que 10 anos, tá? Então, assim, pegou coisa de 10 anos para trás, mais de 10 anos para trás, os orientadores reclamam. Então, assim, eles querem os últimos 2 anos, os últimos 5 anos, no máximo 10 anos, tá? A gente tem percebido isso também, que os orientadores andam reclamando quando a gente coloca fonte muito desatualizada. Ah, Lígia, mas exemplo, tá? Estou trabalhando com Foucault.
As obras de Foucault são mais de 10 anos, né? Tem mais de 10 anos que já foram publicadas. Então, o que eu faço? Né? Você pode citar, sim, os principais conceitos de Foucault, mas também priorize pegar as obras mais recentes que tratam o Foucault com o mesmo tipo de olhar, com a mesma perspectiva que você. Então, você não está sozinho no mundo acadêmico, né? São pesquisas que estão sendo publicadas aí, que às vezes dialogam com a sua pesquisa, e isso deve ser, né, considerado na sua escrita. Então, os orientadores ficam bem, com um olhar bem atento a isso e pedem para você não colocar no seu referencial teórico muitas teorias que são, né, que tem aí mais de 10 anos de publicação, justamente para tensionar vocês a fazerem algo que esteja mais atual, mais em voga dentro do mundo da pesquisa, tá? Temos aqui também autor, você coloca os autores, o título das pesquisas, os objetivos das pesquisas, o que é a pesquisa, qual é a questão que a pesquisa coloca, quais são os objetivos dela, metodologia, qual é a metodologia que ela adota, tá? E principais conceitos, quais foram os principais conceitos que apareceu ali naquele material? Resultados, quais foram os principais resultados? E aí você pode fazer isso, eu coloquei aqui uma tabelinha no livro, né? Mas vocês podem fazer isso no Excel, né? Ou no Word, enfim. Compile isso de determinada forma que você vai conseguir ver mais expressivamente quantas vezes foram mencionar, a metodologia estudo de caso apareceu, né? Isso representou, dentro do recorte que você pegou do levantamento bibliográfico sistemático, representou 70% das pesquisas, né? Então você consegue ter aí dados para você trabalhar com o seu levantamento bibliográfico sistemático, tá? E também você pode colocar aí, por exemplo, e qual que é a relação de tudo isso do levantamento com a minha pesquisa, com o meu objetivo? Então você na verdade, deve correlacionar, tá? Sua pesquisa está dando continuidade, sua pesquisa está trazendo um viés de complementariedade, o que essa pesquisa sua está dentro desse cenário de pesquisas? E aí, você já tem o seu levantamento bibliográfico sistemático. A partir daí, você consegue produzir artigos, você consegue produzir TCC, né? Artigo para publicar, TCC aí para os cursos de graduação e pós-graduação que exigem, né? Na etapa final. Então, já é insumo para a sua produção, tá? Quando a gente fala de dissertações e teses, geralmente esse levantamento bibliográfico sistemático, ele já é feito antes de se fazer o projeto, né? E ele aparece com maior descrição, com maior detalhamento no aporte teórico, no capítulo que é mais teórico da dissertação ou da tese, tá? Justamente porque o pesquisador já fez esse levantamento bibliográfico antes, tá bom? Então mudamos aqui para o slide de critérios, né? Faça aí os critérios de inclusão e exclusão, tá? Então, critérios de exclusão, falei para vocês que resenhas e resumos, isso vocês excluem, tá? Dependendo da sua palavra-chave que você colocar lá na busca, vai aparecer várias dissertações. Então, apareceu 10 dissertações, você pode excluir artigos. Considere as dissertações, né? Então, você vai considerar os artigos quando não tem número expressivo de dissertação. Quando tem número expressivo de dissertação, você exclui os artigos também. Então, assim, o que eu vou considerar dentro desse mundo acadêmico tem que ser as principais coisas. Seguimos aqui. Ctrl F. O Ctrl F do teclado, ele vai colocar aí, ativar a busca. Então você aperta o Ctrl F, você ativa a busca dentro do documento e você vai colocar lá, por exemplo, metodologia, e você vai ser direcionado para a parte de metodologia da pesquisa. Então isso é uma leitura estratégica, tá? Claro que eu não estou falando aqui para vocês que vocês não devem ler tudo do seu levantamento bibliográfico sistemático. Você salva dentro de uma pasta e faz uma leitura e vai preenchendo essa planilha, né? Mas você pode fazer uma coisa mais dinâmica também, apertando o Ctrl F, localizando as palavras-chave. Objetivo, questão, metodologia, resultado, tudo isso são palavras que podem te direcionar para a parte mais importante ali dos textos. Seguimos então. Aí você pode fazer o seguinte, o tempo, eu vou mostrar aqui para vocês como que filtra, né? Dos últimos 2 ou 5 anos, dependendo se a sua pesquisa, né,
ainda não tem tantos resultados e não depende tanto, igual nesse caso do cenário da pandemia, você pode estender para 10 para você ter um número maior de dissertações, por exemplo, mas nunca mais que 10, tá? As fontes podem ser as principais revistas de sua área de conhecimento, né, as principais revistas acadêmicas ou os principais periódicos, tá? No caso Cielo, no caso do CAPES. Verifique qual é o tipo de material mais produzido no seu tema. Geralmente são artigos, né? A gente tem lá, quando a gente vai fazer uma busca, artigo é 3.000 artigos, né? E só 50 dissertações. Então, assim, o número de artigos é sempre muito mais expressivo. Por que isso acontece? Porque artigo, ele serve no mundo acadêmico para ele ser constantemente produzido e publicado. Por quê? Porque melhora o Lattes, né? Porque mostra que o pesquisador está sempre ficando antenado aí no que está acontecendo e também vai aí trazer luz para os demais acadêmicos que estão em fase inicial de vida acadêmica dos principais aspectos, das novidades. Então, assim, as produções de artigo também mostram o que dentro do cenário nacional mais se produz, né, academicamente. Então, essa prática ela é muito importante. Vou falar aqui depois para vocês da parceria que a gente tem com uma editora internacional, o periódico JS, e da importância de se publicar em inglês, para ser mais citado e para ser mais referência. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Verifique o ano em que mais houve publicações. Gente, às vezes tem um ano ali que mais teve publicação. Então, assim, a gente tem que se questionar sobre isso. Então, o levantamento bibliográfico sistemático, ele gera dado pra gente, ele gera dado. Verifique se seus objetivos estão em conformidade com as pesquisas já produzidas até então. É aquilo que eu falei pra você. Depois que você viu tudo que está sendo produzido, o que a sua pesquisa, né? Como que a sua pesquisa se relaciona com esse cenário? Ela está dando continuidade? Em quais aspectos? Ela está dando complementariedade? Em quais aspectos? Então, isso é você entender como a sua pesquisa está dentro do cenário acadêmico. É perfeito, os orientadores adoram, a banca adora. Então, assim, essa é a postura correta para uma boa pesquisa, tá bom? Detecte a conformidade e possibilidade de contribuição do seu tema. Exatamente isso. Seguimos aqui, então, para o próximo slide. Pergunta. Como estruturar minha pesquisa? Preciso fazer um TCC, um artigo, uma dissertação, uma tese, entre outros, e não sei por onde começar. Como começar a pesquisar, né? Como começar a estruturar o meu material para depois aquilo tomar um corpo, né? Virar realmente um produto. Opte por iniciar com a realização de um pré-sumário. Então, você vai realizar o levantamento bibliográfico primeira etapa. Levantamento bibliográfico sistemático. Depois, faça as sessões, pense no seu trabalho de acordo com as sessões. Gente, a gente viu ali que o levantamento bibliográfico, ele traz as principais questões, principais conceitos, principais metodologias e principais resultados. Isso já pode ser cada uma das suas sessões. Depois você faz uma introdução, consideração final, coloca a referência bibliográfica. Então, cada uma das suas sessões do seu artigo ou do seu TCC já pode ser mais ou menos ali como fruto desse levantamento. Então, assim, já facilita muito, gente, facilita muito. Você fez um levantamento bibliográfico sistemático, você é capaz de fazer um aporte, um capítulo teórico para sua dissertação, para sua tese, ou, né, aí toda uma estrutura de um TCC. Lígia, o TCC ele não precisa de trazer dados inovadores, eu não preciso de aplicar um questionário, eu não preciso de coletar dados, não necessariamente, tá? Por quê? Há hierarquias nos gêneros acadêmicos. Então a gente começa com resenha, resumo, né? Depois temos artigo, depois TCC, depois projeto de pesquisa, dissertação e tese. Então o que a gente tem dentro desse cenário, né? A gente tem aí as etapas que o acadêmico vai percorrendo, né? E quando a gente está falando de artigo, a gente não necessariamente está falando de uma pesquisa aprofundada, a fundo, que está coletando dados. Isso a gente pode observar com mais veemência nas práticas acadêmicas de dissertação e de tese, ou seja, mestrado e doutorado.
Quando a gente está produzindo um artigo, mesmo quando a gente é mestrando ou doutorando, né, não necessariamente tem que ser um artigo com os dados que a gente está coletando da nossa pesquisa, entendeu? Não, o artigo ele pode ser uma temática que está em voga, né, que tá uma chamada de uma revista lá, de um assunto que você domina, ou de um assunto que é de seu interesse, você quer fazer uma pesquisa bibliográfica sistemática para poder entender melhor sobre aquilo e aproveitar e fazer um artigo. Então, artigos e TCC, eles trazem luz ao que mais está sendo discutido já no mundo acadêmico em pesquisas mais aprofundadas. Então é justamente isso, gente. É você fazer o levantamento bibliográfico sistemático e colocar ali as sessões de discussão de resultado. Você pode exemplificar sua teoria, né? Você pode exemplificar um dos resultados de uma dessas pesquisas que está dentro do seu levantamento bibliográfico sistemático. Então você escolhe um resultado ali bacana e discorre um pouco mais sobre ele. Então você pode trazer exemplos que já foram coletados de outra pesquisa, tá? Então assim, esses gêneros, o artigo e o TCC, eles permitem isso, eles não exigem que você colete dados e que tenha uma pesquisa muito aprofundada sobre aquele assunto, tá? Porque isso são características mais específicas de dissertações e teses. Então, a gente encontra muito artigo por aí que tem o levantamento bibliográfico sistemático e gera uma revisão integrativa, que é justamente isso. Eu vou integrar, né, o que de mais relevante apareceu aí nos outros artigos ou nas outras dissertações e vou fazer ali, trazer luz a esse conhecimento para os demais amigos do mundo acadêmico. Então, a produção de artigo, a publicação de artigo e de TCC pode estar bem dentro aí desse cenário que não necessariamente precisa ser aprofundado e trazer coletas de dados inéditas e tudo mais, tá? Então, você fazendo o levantamento bibliográfico sistemático, você está com meio caminho andado ou o caminho quase que completo para você estruturar em tópicos um pré-sumário do seu material, artigo ou TCC, e ali depois só discorrer, né? Então, na seção dos principais conceitos, você vai trazer ali quais foram os autores mais citados, né? Mas nunca, gente, com copia e cola do trabalho do coleguinha, tá? Então tem que saber citar corretamente. Sugiro, para quem não tem experiência, citar indiretamente. Então você vai parafrasear, né? E depois colocar ali o sobrenome do autor em caixa alta com falando de ABNT, né, com o ano de publicação. Então, assim, você separa ali no levantamento bibliográfico sistemático os principais autores, os principais conceitos que foram citados e já coloca sobrenome e ano, né, e a página que tá ali daquele material para você depois não se perder na hora de fazer as referências, tá? Então, cuidado com isso. Que tem muito aluno que chega aqui pra gente e depois não lembra onde que ele encontrou aquela informação, né? E aí é complexo pra gente. Então, optem por citações indiretas, porque aí você tem certeza que você não pode copiar de lugar nenhum, ipsis literis de forma alguma. Então você lê, entende e escreve com as suas palavras e coloca entre parênteses o sobrenome do autor com ano. Beleza? Seguimos aqui então para o próximo slide, que aqui é uma tarefinha, né? Foi até a tarefinha que eu passei para o Sidney. Você vai, exemplo, publicar um artigo, né? Então você pode aí, a partir de estipular quantas páginas, de 10 a 15 páginas, fazer o levantamento bibliográfico no periódico da CAPES, considerando os últimos 2 anos, os descritores de busca são as palavras-chave, ele colocou ali, critério de exclusão, resenha e resumo, critério de inclusão, artigos publicados em língua portuguesa. Eu vou mostrar aqui para vocês que no caso de artigos, né, a gente tem que também filtrar, porque senão fica muito. E aí, dissertações e teses não foram encontradas devido à pandemia, ainda não temos dissertações e teses em tempo hábil de serem publicadas. E com base nesse levantamento, o artigo trará seções que discutirão os principais objetivos, principais conceitos, principais metodologias e resultados desses artigos que serão selecionados dentro do periódico da CAPES. E aí, essa tarefinha, ele vai gerar um artigo para publicação. Tá? Então segue aí o macete para vocês conseguirem se organizar. Então vamos lá, periódico da CAPES, tá? É esse site aqui. Você vai ver essa busca aqui, ó, essa lupinha, né? Essa caixinha de busca. Aqui você vai colocar as palavras-chave, tá? Colocou as palavras-chave da sua que você quer pesquisar. Aqui é o exemplo nosso, né? Colocou.
E aí o periódico vai trazer, aqui ó, trouxe 410 artigos e 2 resenhas sobre esse tema. Aqui ó, aqui a quantidade, né, de material que foi encontrado. E aqui ó, no refinar, de data de criação refinar, a gente deixou os últimos 2 anos, tá? E aí você pode alterar aqui para 5 anos, para 10 anos, de acordo com o tema da sua pesquisa. Temos aqui idioma, inglês, 234 artigos. Gente, a quantidade de artigo publicado em inglês, mesmo no cenário nacional, é sempre muito maior. Justamente por quê? Porque quando alguém de outro país está querendo saber sobre esse tema também, o seu artigo vai aparecer, porque geralmente as buscas são feitas em inglês, tá? Então, assim, publique em espanhol, em francês, em inglês, né? Não só em português. Eu sugiro sempre o inglês justamente por causa desses dados, né? A Cielo até publicou uma matéria falando da quantidade, é muito expressivo, de artigos publicados em inglês e o quanto que isso impacta na visibilidade do seu artigo no cenário mundial, né, nos demais países, e também na quantidade de pesquisas de outros países que citam você, que te citam. Então você passa a ser referência. Os grupos de pesquisas de alguns professores, eles já têm assim algumas revistas internacionais, journals, né, que eles publicam, que dentro do próprio site já tem os gráficos de quais países mais visualizaram você, quantas pessoas já te citaram, tem gráfico disso, né? Então, assim, essa periódico JS, que é a editora que a gente tem em parceria, tem esses gráficos, disponibiliza esses gráficos também. Aí tem muita gente que fala, Lígia, mas eles não têm ainda a resposta do Qualis da CAPES, eles ainda não têm Qualis. Gente, mas eles têm certificados internacionais, entendeu? Eles ainda não têm o Qualis da CAPES, porque demora, né? É um trâmite, a revista é nova e demora, mas eles já têm vários certificações internacionais que às vezes são até no cenário internacional muito mais assim expressivas do que a CAPES. Então não deixe de publicar em revistas internacionais só porque ela ainda não tem o Qualis, tá? Então fique de olho nisso. Em breve nós teremos, que já mandamos aí para indexação, estamos aguardando. E agora nós vamos soltar uma vinhetinha. Eu falei com o Bruno aqui, eu falei assim, Bruno, eu tô doida pra falar na hora da palestra. Solta a vinheta, Bruno! Só pra eu pagar de famosa, gente. O Bruno montou essa vinheta linda da empresa aqui. E a gente, menos de 2 minutinhos e a gente vai parar pra ver. Então a empresa aqui, o DGA, Doutores dos Gêneros Acadêmicos, era Saiba Mais, tá, gente? Era Saiba Mais Acadêmico. Fomos registrar a marca lá no CRIT, tivemos que mudar o nome da empresa. Mas ficou muito mais elegante, DGA, Doutores do Gênero Acadêmico. Adoramos a mudança. Espero que vocês também tenham gostado.
E aí, a gente trabalha com mentoria individual aqui no Meet com vocês. A gente compartilha um drive, vai escrevendo trabalho com vocês, ajudando, mostrando pra vocês como é que faz as estratégias, que são coisas que ninguém ensina. Gente, tá difícil a gente encontrar bons professores de metodologia de pesquisa, né? Inclusive, eu tô com uma proposta aqui de qualquer professor de metodologia de pesquisa que queira meu livro, eu dou de graça. Gente, porque tá precisando, os alunos não estão conseguindo, tá tendo dificuldade, e a gente não nasce sabendo essas coisas. Eu passei por grandíssimas dificuldades também no início da minha trajetória acadêmica, e assim, foi justamente por isso que a empresa aqui tem essa proposta, né, de estar junto aí com o pessoal, de ajudar ao máximo. Não são serviços muito baratos, né, porque também não é qualquer pessoa que sabe fazer essas coisas, né, e teve a trajetória que a gente teve. Mas o que a gente puder ajudar aqui, nos meus e-books, são gratuitos lá no meu site. Então, assim, é doutoraligia.com.br. Tem e-book com exemplo na íntegra em Word, para já vocês ir só mudando algumas informações para facilitar a produção dos materiais de vocês, a formatação, a BNT, que é um porra aquilo, né? Mas então, vocês conseguem ter acesso a informações gratuitas dentro do meu site, no Instagram também, @DGA Acadêmico. Eu coloco muita live, muita dica. Tem live toda segunda-feira às 20 horas, tá? Então, assim, e quando vocês realmente precisarem, contrate um serviço do DGA, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? A empresa está cada vez mais se aprimorando e trazendo cada vez mais aí qualidade e segurança para vocês. Próximo slide agora, nós vamos falar sobre a segunda fase, que, ó, 8h30, gente, eu tô pontual. Eu coloquei assim, ó, meia hora para falar de TCC e artigo com levantamento bibliográfico, e depois mais meia hora para falar de projeto. Eu tô ó, gente, se eu tivesse numa prova-aula de concurso, a banca ia falar, caramba, lacrosou. Como diz o PC, professor de inglês meu aí da Ina Rush, deve estar online, PCC tá online, dá um oi aí. Ele fala, lacrosou, professor. Eu falei, isso mesmo. E aí a gente está aqui agora iniciando projetos de pesquisa. Projeto de pesquisa, pessoal. O título, vamos falar do título, né? Toda vez que você for fazer um projeto de pesquisa, gente, vocês vão olhar o edital, vão olhar a linha de pesquisa que mais se identifica com a sua trajetória profissional e acadêmica, vão olhar dentro daquela linha de pesquisa qual professor tem mais a ver com você, né? Com a sua proposta, com o que você gosta de estudar. Então, essa é a primeira etapa, né? Por quê? Porque você não pode submeter um projeto goela abaixo de um professor que tem projeto de pesquisa, que tem que produzir, né, dentro daquela pesquisa dele ali as coisas, ele tem prestação de contas para programa de pós-graduação, para CAP, CNPq e tudo mais. Ele tem ali a vida dele que gira em torno daquela pesquisa em específico. Se você chega com uma proposta que é boa, inovadora, legal, mas que não está tão bem encaixada naquela vida dele ali que ele precisa, a probabilidade dele recusar o seu trabalho é grande. E uma coisa muito importante no processo seletivo, um projeto de mestrado, é logo o título de cara, gente. Pelo título, a gente vê mais ou menos se a coisa tá dentro ou se não tá. Então, atenção, que é ali a carta de entrada, né, pra pessoa ter uma boa expectativa ou não da leitura do seu material. Um título, vamos falar dele. Então, ó, fique de olho. O título deve conter as principais palavras da sua pesquisa. As palavras-chave têm que estar contidas no título. Antes de escrever o título, elabore a questão, a pergunta central da sua pesquisa. Toda pesquisa acadêmica responde a uma pergunta central. Então, pense nessa pergunta central com muito carinho. Precisou de ajuda? Mandem no WhatsApp, a gente tenta analisar a pergunta com você, entendeu? Gratuitamente, mas assim, não fique sozinho nessa hora, tá, gente? O pessoal aqui do DGA tá disponível para esses pequenos detalhes aí. Então, ó, atenção, tá na dúvida se o título tá bom ou não? Manda pra gente. Verifique ainda os títulos, os estilos de título dos últimos alunos daquele orientador que você vai submeter o projeto. Então, você vai lá em orientações, né? Aí vai estar lá o nome das pessoas com o material que as pessoas publicaram, geralmente dissertações. Aí você abre lá e vai estar o título dos materiais. Gente, tem professor que não gosta de falar ensino fundamental, entendeu? Ou então coloca assim, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. Não gosta de falar que é quinto ano
da educação básica. Não, eu gosto de falar Fundamental 1, Fundamental 2. Já tem professor que já gosta mais de falar o ano. Tem professor que não gosta que coloca a cidade. Tem professor que gosta que coloca a cidade da escola. Mesmo não identificando a escola, para não ter que submeter ao comitê de ética, às vezes tem professor que gosta que coloca o nome da cidade, né? Então, assim, atenção para as características de estratégias de orientação daquele orientador, porque se você conseguir pescar isso nos alunos anteriores, você consegue acertar mais no seu título e no seu projeto. Então segue as dicas aqui. Tente seguir o estilo do título que está no Lattes, né, do professor. Aí eu coloquei aqui o link do Lattes, para quem não tem a plataforma Lattes aí, gente, faça o currículo de vocês com urgência. Ah, mas eu ainda estou na metade da graduação. Não importa, você precisa de ter um Lattes, tá? Você já pode começar a publicar resenha crítica, resumo nas revistas, B4, B5. Se vira, gente, não perca tempo dentro do mundo acadêmico. Tenho aqui no meu livro, Gestão Ágil Científica, as dicas e as estratégias quando a pessoa está em cada fase da vida acadêmica dela. Então, se você não fez determinadas ações, você tem que compensar o prejuízo, tá? Então aquilo ali é um norte para os acadêmicos. Eu até coloquei na capa do livro um farol, né, na escuridão ali, né, do céu e do mar. Então, gente, é um farol mesmo. São estratégias que você não encontra em lugar nenhum, né? Gestão ágil científica, mostrando aos acadêmicos aí como eles devem ser estratégicos para eles se mostrarem diferenciados, tá? Ah, Lígia, não, muito difícil conseguir bolsa na faculdade de iniciação científica, eu tô por fora, os outros candidatos estão na minha frente. Nananina, não. Se você tem aí um currículo bacana para a área profissional, você pode compensar a área acadêmica produzindo artigo, publicando em revistas pagas, tá? Você pode também fazer aí inscrição como voluntário em grupo de pesquisa. Você entra lá dentro do site CNPq, tem um monte de grupo de pesquisas lá. Entre em contato, pergunta se tem como se voluntariar, com os próprios professores das instituições federais aí do Brasil afora. Pergunta se você se apresenta, pergunta se você pode se voluntariar. Você pode mandar um e-mail para o programa de pós-graduação, sugerindo que você gostaria de participar como voluntário da pesquisa de um professor específico, que o próprio programa vai te responder, ou encaminhar o seu e-mail, ou passar o e-mail do professor. Ah, Lígia, já fiz isso e o professor não quis, falou que não estava aberto para voluntário. Ok, continue tentando. Continue tentando, entendeu? Então, assim, a gente tem que correr atrás, se destacar, tanto dentro do cenário profissional quanto do cenário acadêmico, tá bom? Ah, Lígia, mas aí eu vou tentar o mestrado profissional justamente porque eu não tenho nada da área acadêmica. Gente, mesmo assim, tá? Mesmo você tentando o mestrado profissional, o mestrado profissional, ele tem uma característica específica com o aluno, porque ele quer que o aluno produza uma pesquisa que seja diretamente relacionada à atuação dele profissional. É só isso. Não significa que ele não tenha que produzir academicamente, que ele não precise participar de eventos, de congressos e tudo mais, tá? Temos sim, porque isso faz parte de um bom pesquisador. Não importa se ele está no mestrado profissional ou no mestrado acadêmico, tá? E a banca também olha não só a sua trajetória acadêmica, profissional, como também acadêmica, para decidir se você vai entrar ou não. Então, muita atenção nisso, tá? Seguindo aqui, então, coloquei um exemplo de pergunta e um exemplo de título, para vocês verem como é que facilita fazer o título quando a pergunta já está formulada. Olha a pergunta. Isso daqui é exemplo de projeto aprovado nos primeiros lugares, tá? Então, tanto o exemplo de mestrado, projeto de mestrado que eu dou, quanto o projeto de doutorado, estão parametrados em projetos aprovados com uma grande pontuação, tá? Então, atenção para a característica. Qual o papel da gestão pedagógica e dos docentes na ressignificação dos processos identitários dos sujeitos na educação do campo no município de Paulo Afonso, Bahia, tá? Então, ó, temos aqui quem será investigado, né? Gestão pedagógica, no caso ali, docentes. O que será ali avaliado, né? Se há ou não uma ressignificação dos processos identitários, né? Dos sujeitos do campo, dos alunos da educação do campo, e como isso ocorre, se está ocorrendo sim ou não, como isso está ocorrendo, né?
E aí, basicamente é isso. Ali já dá para saber que a pessoa vai selecionar professores, escolas, né? Que ela vai olhar o projeto político-pedagógico, vai fazer questionário aplicado, ou grupo focal com os professores, com os membros da gestão. Tá ali já tá no título, na pergunta e no título, a gente já consegue mencionar, dar uma dimensão, né? Pro que a pesquisa vai trazer. Então, ó, como resultado, o título, a gestão pedagógica e os docentes na ressignificação dos processos identitários dos sujeitos na educação do campo no município de Paulo Afonso, Bahia, né? Então, assim, ficou um título que traz todas as palavras importantes, né, que a gente precisa, e ele está correlacionado diretamente com a pergunta. Então, façam a pergunta depois do título, beleza? Vamos falar aqui agora sobre as dúvidas que muita gente tem. Muita gente, mas assim, 80% dos alunos na hora de fazer um projeto de pesquisa para mestrado e doutorado me perguntam isso. Posso realizar a escrita da parte da justificativa profissional e acadêmica em primeira pessoa? Eu posso colocar, eu tenho pós-graduação, eu trabalhei com tal coisa. Poxa, né, eu tô falando ali sobre a minha trajetória acadêmica e profissional em particular. Sim, você pode, nessa parte, a introdução, aporte teórico, metodologia, isso tudo terceira pessoa, tá? Em pessoalização. Mas na parte, só na parte que você vai descrever ali a sua experiência profissional, os seus anseios, falar do porquê que você escolheu esse tema, correlacionar esse motivo com a sua trajetória profissional acadêmica, pode ser em primeira pessoa, tá, gente? Tem manca que adora, tá? Não, isso não vai impactar na sua aprovação ou reprovação. Não, tá? Porém, né, quando eu não quero optar pela primeira pessoa, eu posso fazer um projeto todo em pessoal. E aí eu vou colocar palavras do tipo, o pesquisador em questão atuou como professor da rede, bababá. Então você vai falar no seu currículo como o pesquisador em questão, falando de você mesmo de outra forma, sem colocar a primeira pessoa, tá? Então, assim, o presente candidato, né? Ou então o presente pesquisador, o pesquisador em questão, são expressões que podem ser substituídas pela primeira pessoa, caso você não queira usar a primeira pessoa, tá bom? Mas usar a primeira pessoa não é errado se ela aparecer só nesses parágrafos em que você fala da sua trajetória profissional, ok? Depois temos aqui, justificativa, né? É importante que você coloque as informações relacionadas com o projeto. Não adianta colocar todo o seu currículo Lattes se determinadas informações ali não são relevantes. Então, por exemplo, Lígia, eu estou fazendo um projeto de literatura, tá? Literatura brasileira, literatura marginal, produzida nas periferias. Beleza, legal, você está fazendo isso. E aí, mas eu também dei aula de espanhol no PU, no processo de universalização da faculdade. Isso é uma informação relevante para o seu currículo, mas para o projeto não é. Sabe por que não é? Porque não conversa com o seu tema. Então, assim, você pode deixar en passant que você já lecionou em cursos, né, de graduação. Não precisa de falar que você deu aula de espanhol no processo de universalização da Universidade Federal de Fora. Você pode colocar ali a informação de uma forma que mostre que você é um bom candidato, que você está antenado, mas essa informação ela tem que estar sempre ali dando suporte, né, para a banca entender o quanto que você é um bom pesquisador, o quanto que você está engajado, o quanto que isso é importante para você como candidato ser aprovado. Tá? Então, cuidado com a forma como vocês vão colocar as informações do currículo de vocês quando elas não conversam tão diretamente com a escolha do seu tema, tá bom? Então, sejam maliciosos, aí, estratégicos na hora de fazer essa justificativa, porque ela tem que conversar com o tema. Então, vamos lá. Se você ainda não tem o currículo, tá aqui o link para você fazer o currículo Lattes. Lígia, você faz o currículo Lattes comigo? Contrate uma mentoria, que a equipe aqui entra online com você e monta o currículo com você, não tem problema, tá? Temos aqui, é importante ter publicações, participação em pesquisa como voluntário em grupos de pesquisa, participação em evento. Essa palestra aqui tem certificado, por exemplo, você pode colocar no seu Lattes, isso é interessante. Outra dica legal é se matricular em disciplinas isoladas, tá? Hoje em dia, aí o pessoal deu a nomenclatura de aluno especial, né? Então, abre um edital para aluno especial
e aí você consegue entrar como aluno de uma disciplina só da grade do mestrado ou do doutorado. Você só vai cursar uma disciplina, você não tem os mesmos compromissos acadêmicos que os outros alunos que são, né, regulares, porque você está como um aluno especial. Mas aí, quando você for tentar o edital daquela instituição, os professores te conhecem, a banca te conhece, você já não é mais um estranho, e também você já está mais antenado em como você vai melhorar o seu projeto. Você faz um projeto melhor automaticamente, tá? Então, e a banca gosta quando você já fez uma disciplina isolada no programa, porque você vai mostrar para a banca que você é plenamente capaz de fazer o mestrado e o doutorado daquela instituição sem problemas, sem maiores problemas, tá? Porque um dos maiores receios da banca são aqueles alunos que depois não dão conta de terminar, porque a gente sabe que, né, é uma sobrecarga hard, então não dão conta de terminar o seu mestrado e o seu doutorado, e isso implica em pontuação negativa, né, do programa. O programa perde ponto, então isso não é bom. Então, assim, mostre sempre na entrevista, no seu projeto, que você será um bom candidato. Então, coloque argumentos que você está engajado na pesquisa, que você publica, que você participa de grupo de pesquisas, porque isso mostra que você vai ser plenamente capaz. Isso tira a dúvida da banca, o receio da banca de que talvez você não consiga, tá? Cabe destacar também, olha lá, ó, um exemplo, tá, de um trecho. Cabe destacar também que possui pós-graduação lato sensu em administração escolar, supervisão, orientação e em gestão escolar, ambas desenvolvendo pesquisa na educação do campo. O que ele estava reforçando aqui? Que ele fez outros cursos, fez lato sensu, fez outras pesquisas, e a temática também era educação no campo. Isso é um argumento de peso para um projeto, tá, gente? Principalmente um projeto cujo título é educação no campo, né? Então a gente tem aqui, diante do que foi exposto, né? Olha o exemplo. Pretende-se desenvolver o seguinte tema. Então você fez a justificativa, né? A introdução do seu trabalho. Chegou o momento de você lançar a pergunta, tá? Então logo após a introdução, justificativa ali, é a hora de você colocar a questão. Alguns editais pedem para você colocar a questão separada. Tem um tópico lá para você colocar só a questão. Depois um tópico lá para você colocar objetivo geral e objetivos específicos. E tem projeto que já pede uma coisa mais assim, mais corrida, e na relevância e justificativa do tema, você já coloca tudo isso, tá? E aí você coloca a sua pergunta central, no final disso, desse raciocínio de justificativa, em negrito. Coloque em negrito para realçar os olhos da banca, tá? A banca tá folheando o seu projeto, ela tá folheando, gente. Ela não tá ali olhando com aquela precisão toda. Às vezes ela faz esse olhar de precisão nos selecionados. Então ela tem o primeiro filtro, né? Você passou desse primeiro filtro, você vai para os selecionados. Então, assim, atenção para as estratégias de bom título, boa pergunta, boa justificativa, objetivos, eu vou falar aqui mais à frente, coloque em tópicos. Você traz uma visibilidade mais gostosa, né? Mais amigável para sua leitura, para a banca ler o seu projeto, tá? Então você colocou em negrito, perfeito, sempre dou essa dica para os meus alunos, e aí estabeleça uma relação de consequência, tá vendo? Ó, diante do que foi exposto, aí você coloca a pergunta central, finaliza ali a parte introdutória com a pergunta central, que casa muito bem, tá bom? Agora temos aqui o projeto de pesquisa, né? Elabore em seu projeto um parágrafo destacando o estado da arte, tá? Ao realizar uma busca no periódico da CAPES ou Cielo, observou os que foram publicados nos últimos 2 anos, 1.150 artigos, 72 teses, né? 179 dissertações. Os descritores de buscas foram, aí você vai colocar as palavras-chave, né? Educação, pandemia, educação do campo, enfim, as palavras-chave da sua pesquisa ali. E os principais métodos utilizados foram... Gente, eu falo isso, eu dou sempre exemplos da educação, que é assim, a grande maioria dos alunos que a gente atende aqui é da educação. Mas a gente tem doutores, mestres, super especialistas em engenharia, saúde, direito, tá? Todas as áreas, gente, a gente está se especializando, trazendo aqui para a equipe, gente, de todas as áreas do conhecimento. Então, assim, às vezes eu dou o exemplo da educação, mas não é para excluir as outras áreas do conhecimento, não. Quando a gente fala doutores dos gêneros acadêmicos, a gente está aprofundando nos gêneros acadêmicos
e de forma que vá auxiliar vocês estrategicamente, independentemente do tema de vocês, tá? E aí a gente vai colocar aqui agora objetivos. O objetivo geral responde a pergunta central de maneira geral também, tá? Então você tenta ali responder a sua pergunta de maneira geral, o objetivo fica lendo, tá? Então, objetivo geral, compreender as ações pedagógicas da gestão, da educação do campo, em relação aos processos identitários, né? Você coloca ali, em geral, uma coisa que talvez responderia ali a sua questão central. E aí, todos os objetivos são redigidos com o verbo, compreender. Ele encabeça com o verbo no infinitivo, tá? Como que é isso, professora? Compreender, contextualizar, analisar, discutir, propor. São verbos no infinitivo, tá? E aí você vai trazer os objetivos específicos em tópicos, investigar o exercício, analisar as implicações, identificar as ações utilizadas, verificar o projeto político-pedagógico, né? E aí você vai tentar mensurar, visualizar a sua pesquisa, sua dissertação ou tese, né? Visualiza os capítulos, né? Os capítulos da sua pesquisa, em média. O primeiro capítulo contextualiza, o segundo capítulo traz teoria, o terceiro capítulo traz análise de dados, resultados, né? O quarto capítulo pode propor uma intervenção, pode propor alguma coisa, ou vai fazer considerações finais ali sobre o que a pesquisa conseguiu identificar. Então, mais ou menos, não segue essa estrutura, essa linha de raciocínio? Então, os seus objetivos específicos também devem sinalizar mais ou menos isso, né? Então, assim, contextualizar determinado cenário, os processos identitários dos sujeitos do campo, a gente contextualiza isso. Analisar as implicações da gestão escolar nos processos identitários, aqui você já tem que estar com seus dados. Como é que você vai analisar as implicações, né? Você tem que coletar dados ali para poder analisar. Identificar as ações utilizadas pela gestão e aí trazer também a questão dos projetos pedagógicos, né? E relacionar isso com teoria, sempre, né, gente? A gente sempre relaciona os achados da pesquisa com teoria. Verificar se o projeto político-pedagógico... Aqui, gente, é esse ponto que eu queria mencionar para vocês. Ele colocou aqui 32 escolas. Nossa, professor, isso não é muito, não? Não, porque assim, tinham poucos alunos, poucos professores dentro do cenário que ele me mostrou. Ele me justificou que era ok, tá? Colocar esse recorte. Mas dependendo, gente, muitos alunos enfrentam esse dilema, né? São reprovados nos editais porque não colocam um recorte bacana. Tem que colocar um recorte porque você só tem um ano de disciplinas e mais um ano para escrever. Então, escrever uma dissertação em um ano, coletar dados, analisar, fazer leituras, é pouco. Então, ela tem que estar bem restrita, bem delimitada, bem desenhada, para você conseguir fazer tudo com qualidade satisfatória, tá? Aqui nesse caso, a gente conseguiu identificar que ok, então o projeto ficou assim, tá? Fundamentação teórica. Gente, olha lá, ó. Façam um levantamento bibliográfico sistemático, olhem o aporte teórico do Lattes do professor, o que os alunos dele mais usam de teoria. Então, tenta fazer ali, selecionar os conceitos que mais estão em voga, né, de acordo com o levantamento bibliográfico sistemático e também com o tipo de raciocínio e teórico, ideológico que aquele professor tem. Para você não colocar conceitos, trabalhar conceitos que às vezes aquele professor às vezes não concorda muito. Então não caiam nesse risco de só fazer o levantamento bibliográfico para um projeto sem levar em consideração o que o professor que você está submetendo a esse projeto gosta, se identifica, defende, né? Para você não correr um risco aí de dar um tiro no pé no seu projeto sem saber que aquele professor não compactua com aqueles teóricos, tá? Então, assim, muito cuidado com isso. Não colocar a teoria de 10 anos para trás, né? Colocar a teoria dos últimos 10 anos. A banca gosta, a banca dá até pontuação para isso. E aí, não esqueça de colocar em diálogo. O aporte teórico não é só colocar os conceitos, né? É colocar os conceitos em diálogo com a sua proposta do projeto. Então, atenção para não fazer um aporte teórico que está só lá os conceitos e pronto.
Metodologia. Queria chegar nessa parte da metodologia, que é o calcanhar de Aquiles dos projetos, tanto de mestrado quanto de doutorado. Gente, não adianta falar qualitativa, bababá. Não, sabe? Levantamento bibliográfico, qualitativa, e nananã. Gente, vocês precisam trazer especificações do método. Eu vou usar o estudo de caso, meu público-alvo é X. Por que eu selecionei esse público-alvo? Qual dos membros do cenário ali da escola foram excluídos? Foram incluídos? Por quê? Né? Aí depois vem, qual é o método de coleta de dados? Vou fazer uma entrevista semi-estruturada com um questionário no Google Forms para cerca de 44 professores, e aí ele explica por que são esses 44. A pesquisa documental, né? Que é o projeto político-pedagógico dessas escolas. Aí ele coloca uma observação aqui, que é a questão dos estereótipos, as visões negativas do campo. Então, ele busca fazer uma observação mais veemente, intencional dentro do seu método para coletar esse tipo de informação. Todo questionário de pesquisa, gente, ele não é um copia e cola da pesquisa do coleguinha. Você pode se parametrar, né, tirar uma base, um parâmetro na pesquisa do coleguinha, que tem a mesma proposta que a sua, que já foi publicada. Mas você entra lá, né, no anexo e no apêndice, aliás, no apêndice pega ali o questionário e se baseia para fazer o seu. Mas você tem que ver a questão das escolas que você escolheu, o objetivo maior da sua pesquisa. Então você vai ali adaptar aquele instrumento de acordo com a sua intenção de pesquisa. Nunca perca a sua intenção de pesquisa, porque geralmente é ali o diferencialzinho seu, é justamente o contexto que você está avaliando, porque você segue fazendo mais do mesmo na pesquisa, né? Mas nunca é uma coisa inválida, porque é outro cenário, são outras pessoas sendo avaliadas, são outras conclusões, são outros raciocínios que você vai ter, tá? Mesmo fazendo algo bem ali dentro do modelo de outras dissertações já publicadas, tá bom, pessoal? Aí eu vou falar aqui agora um pouquinho sobre... Você pode perder pontos se seu projeto estiver almejando uma pesquisa muito ampla, tá? Pense que o primeiro ano é de disciplina e só o segundo ano que você tem cerca de um ano para produzir toda a etapa de fazer todas as etapas dos seus capítulos da pesquisa. Principais conceitos, coletar dado, analisar o dado, né? Então, construir a escrita de 90 páginas, de 100 páginas de uma dissertação em um ano não é tarefa tão fácil, você tem que se organizar bem. É por isso que o cronograma ele também tem que estar bem desenhado. Vou mostrar o cronograma aqui para vocês já. E geralmente eu peço para a pessoa, já que ela está trazendo uma questão bem aprofundada, se é uma escola grande, de uma cidade grande, de uma rede bem expressiva, eu falo, gente, pega uma escola. Por quê? Você vai analisar a fundo aquele contexto ali, e aquilo é espelho, serve de inspiração para novas pesquisas e também é um recorte de um cenário que não deixa de representar as outras escolas também, né? Então, assim, escolha para uma escola, se tem muitos professores naquela escola, né, você vai analisar o Fundamental 1 e tem, 30 professores naquela escola, já é o suficiente, tá? E aí você escolhe isso. Então, verifique bem o porte da situação que você vai avaliar, o porte da escola, o porte da empresa, né? Ou então o tipo de recorte que você está fazendo, para você ver se é viável ou não. Sentiu dúvida? Manda o WhatsApp aqui pro DGA que a gente responde para vocês, tá? Então, um exemplo de cronograma. A gente tem um exemplo de cronograma aqui, que é o primeiro, aqui está dividido por semestre, né? Então são 2 anos, 4 semestres, cumprimento dos créditos, às vezes a gente tem até todos os anos, mas na verdade a gente pode colocar aqui cumprimento. O que acontece, gente? No segundo ano você está só escrevendo a dissertação, mas você está matriculado numa disciplina que você ganha créditos por ela, que é de escrita da dissertação, tá? Então você só consegue cumprir os créditos todos do programa quando você defende, porque aí você ganha todos os pontos que se exige para você conseguir o diploma. Então, a escrita da dissertação também é uma disciplina, você também está cumprindo o crédito, tá? Tem muita gente que não sabe disso. Encontros com o orientador para discussão, todos os semestres. Coleta de dados,
Aí aqui no caso ele colocou todo o semestre, mas a gente pode, por exemplo, colocar a coleta de dados só no segundo, só aqui no primeiro e no segundo semestre do segundo ano. Também não tem problema. Como ele vai analisar o PPP das escolas também, ele já pode ir coletando essas coisas, e o questionário mesmo semi-estruturado, ele pode fazer nessa segunda etapa. Então aqui ele pode fazer a documental, já iniciar o processo de análise documental, e aqui ele faz o questionário, tá? E aí a gente tem aqui confirmação e refutação da hipótese, se há mesmo uma mudança, uma ressignificação identitária, né? E como que ela ocorre? Ela pode não haver, né? Então, assim, é uma hipótese, um aprofundamento da análise dos dados à luz das teorias. Então, ali a professora vai ajudar a trazer mais teóricos para aprofundar ali a análise dos dados. A discussão com a orientadora e redação da dissertação, né? Envio da dissertação para revisão e a defesa da dissertação. Esse outro aqui já é mais completo, tá? Ele está trazendo aí o período da qualificação, né? Eu gosto muito mais desse segundo modelo aqui de cronograma, porque ele é mais completo. Ele vem trazendo os meses. Então a gente consegue ter uma dimensão maior se o aluno vai se organizar ou não, tá? Então esse segundo exemplo aqui eu particularmente gosto muito mais. Depois temos pergunta. Aí já é para quem é mais do doutorado, tá? Eu vou falar agora, finalizar aqui com perguntas que são mais específicas para os alunos que vão tentar doutorado. Eu tenho necessariamente que dar continuidade à minha pesquisa de mestrado? Não. Você não é obrigado a dar continuidade. Mas estabelecer uma continuidade pode ser importante, tá? Como saber se minha proposta de investigação é inédita? Você pode fazer uma busca na Cielo, na CAPES, né? E ver se já tem algo dentro da sua proposta. Lígia, tem um monte de coisa dentro da minha proposta. Como é que eu vou fazer uma coisa inédita? Gente, se você está analisando uma empresa X que nunca foi analisada sobre aquela ótica, então assim, as demais teses foram publicadas, as demais dissertações e teses foram publicadas analisando outras empresas, outros dados. Então você escolheu uma empresa, né? Ou uma escola, ou uma situação, um recorte que não foi analisado ainda, mas é sobre aquelas mesmas, né, premissas ali, mas a situação que você vai analisar é outra, já traz o ineditismo da sua pesquisa, tá? Então, assim, isso já é um ineditismo. Claro que tem gente que faz um ineditismo metodológico, um ineditismo teórico, nadam de braçada no tema e faz uma coisa muito legal no doutorado. Sim, mas não necessariamente tem que ser assim, tá bom? Então, tudo isso daqui, essa investigação no periódico da CAPES, na Cielo, vai te dar uma dimensão se algo já foi que você propõe ser avaliado, já foi avaliado ou não, tá? Mas aí é isso, gente, o recorte, aonde a pesquisa está coletando dados, né? Qual situação que ela está analisando mais precisamente. É isso daí que vai mostrar o ineditismo da sua pesquisa. E aí, para finalizar, passei 2 minutinhos aí, gente, desculpa, mas para finalizar, o meu livro na íntegra e e-book tá com preço super acessível, tá dentro do meu site, tá? Serão direcionados para a Amazon, tá dentro do site. Olha aí os e-books gratuitos do site, verificam os serviços. Fiquem atentos que eu vou dar palestra todo mês. Todo mês eu vou dar uma palestra gratuita, enviar o material da palestra para vocês com certificado. Então fique de olho aí no site que eu vou colocar o cronograma das palestras. No meu Instagram tem um live toda segunda-feira às 20 horas. Então bora aí ficar antenado com dicas realmente práticas e preciosas para a vida acadêmica. Um grande beijo, obrigado pela paciência, pela atenção. Aguardo vocês mandando um oi no WhatsApp, tá? Manda um oi lá, fala, professora, manda aí o material, os slides, quero ver. Gostaria de receber os seus e-books. Manda lá um oi pra gente no WhatsApp, que a gente adora conversar com vocês, tá? E foi um prazer. Ótima sexta-feira pra todos.